Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Leão Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. Galera, hoje a gente tem 2 recados maravilhosos e aí a gente vai apresentar o podcast para você. Primeiro, celebrar a renovação do nosso contrato com a Medicoff. Eles gostaram da gente, eles vão continuar com a gente. Medicoff, muito obrigado pela confiança do PBcast. A Medicoff é a maior escola de treinamento de médicos e estudantes de medicina que querem fazer provas de título ou provas de residência. Eles são os melhores do Brasil. Se você quiser conhecer todos os cursos e informações da Medicoff, clica no link aqui na nossa descrição do vídeo e use o nosso cupom PBcast que você vai ganhar um precinho especial. Isso Né? aí. Segundo recado, esse episódio ele é patrocinado pela Zoetis. A Zoetis é líder na indústria de medicamentos para o seu cãozinho, para o seu gatinho, e esses medicamentos e vacinas vão garantir a saúde do seu animal por muito tempo e vai melhorar a qualidade de vida tanto sua, que está cuidando dele, quanto do seu próprio cachorro, do seu gato e do seu animalzinho que você ama tanto, tá bom? A gente agradece de coração por isso, e é exatamente por isso que nós temos o nosso primeiro episódio do PBcast sobre medicina veterinária. Hoje nós vamos conversar como você deve cuidar da saúde musculoesquelética do seu cãozinho e convidamos ninguém mais, ninguém menos do que a doutora Mayra Formentor. É isso aí, mas antes disso, solta a vinheta. A gente estava meio sumido, né, dona Lucila? Muito sumido. Meu Deus do Tá de céu. férias? Eu tava... Você pode chamar aquilo que a gente fez de férias, mas não foi férias. Foi férias com muito trabalho, muita produção de conteúdo, né, Lu? E o PBcast ficou para trás. E a nossa gordura acabou, né? A gordura acabou. Acabou. O shape nunca vem, mas Não a é essa, mas gordura a dos gordura episódios é isso aí. acabou total. Mas a gente está com uma nova sequência agora no segundo semestre do PBcast, muito legal. E aí eu e a Lu, a gente programou para o segundo semestre chamar profissões que a gente não está acostumado a chamar. E aí, cara, aconteceu um negócio entre maio e junho que eu fui convidado pelo pessoal da VetSmart para gravar um evento lá deles, lá do Laboratório Zoetis. E aí eu conheci pessoalmente uma pessoa que eu já seguia nas redes, que eu admiro muito, a professora, a doutora Mayra. E eu falei, eu vou chamar a Mayra para conversar com a gente, tá? A gente tem cachorro, todo mundo tem um cãozinho lindo em casa. Ele tá até aqui debaixo da mesa, então geralmente ele costuma entrar nos episódios, provavelmente hoje ele tem que estar. E eu estou muito feliz de você estar aqui, Mayra. Muito obrigado pela aceite de vir ao PBcast para a gente conversar sobre como cuidar das dores dos nossos cãezinhos. Eu queria que você se apresentasse, por favor, para a gente começar a bater um papo. Lu, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Um podcast que eu acompanho desde sempre. E eu até brinquei com o Léo quando a gente se conheceu. Eu seguia ele já, né? Usava os vídeos dele nas aulas. Desde que falava de kinesiotape. Ah, que legal. Porque eu dava... Não, isso até depois eu conto, mas é curioso aí a história toda. E hoje estar aqui como colega compartilhando o PBcast é uma honra, agradeço demais o convite. Bom, eu sou médica veterinária de formação, formada pela Universidade de São Paulo, onde eu segui na área de fisioterapia e reabilitação de pets. Gente do céu, uma união aí entre fisioterapia e medicina veterinária. A gente acaba se intitulando fisiatra, porque nós somos médicos, né, veterinários, e junto fisioterapeutas, né, acabamos sendo a junção dos dois. Eu fiz a formação em fisioterapia veterinária e segui depois para mestrado, doutorado, e eu me apaixonei muito pela área de dor, porque o que aconteceu foi que eu percebi que na fisioterapia, a maioria do que eu tratava era sempre uma dor, né? Aquela coisa, sempre era uma dor que eu estava tratando, seja uma dor pós-operatória, uma dor de algum lugar, eu estava tratando uma dor. Acabei seguindo aí para o mestrado, doutorado. Atualmente eu sou membro do Ambulatório de Dor e Cuidados Paliativos da Universidade de São Paulo, sou ali uma professora convidada e eu sou responsável pelas pesquisas no Ambulatório de Dor e trabalho com a prática baseada em evidências dentro da medicina veterinária, eu luto todo dia por isso. Dentro da fisioterapia veterinária, eu luto pela prática baseada em evidências e trabalho ali, né, com um pouco de pesquisa e tenho também um pouco aí de referências da medicina humana, como a gente fala, porque dentro do ambulatório de dor da Universidade de São Paulo, a gente tem um intercâmbio entre a medicina humana, tem o ambulatório de dor humano do Hospital das Clínicas,
e o laboratório veterinário. Então, durante muitos anos, eu acompanhei a medicina humana no Hospital das Clínicas, então eu tenho algumas experiências na medicina humana, e também a gente recebe, então quem for aí um médico que fizer a formação interdisciplinar ali do Hospital das Clínicas, que é uma das principais formações em dor, pode vir aqui acompanhar a medicina veterinária, a gente recebe sempre os médicos. Então, eu gosto bastante dessa área e por isso que eu sigo aí nas pesquisas na área de dor e de reabilitação. Sabe que eu tô com uma pergunta aqui, mas ela é muito idiota, mas ela tem que ser feita. Ô, Mayra, como é que você analisa dor em cães? Sabe que ela falou que eu vou perguntar para ela como que ela analisa dor. Porque dor é uma expressão verbal dos nossos pacientes humanos. Eles chegam e falam, olha, eu tô com dor e tudo, e eu queria saber como é que vocês medem isso na prática clínica. É por um sinal? É por algum comportamento diferente? Olha, eu vou te dizer que a gente samba muito. A gente samba muito. Olha, a gente é uma avaliação muito complexa que envolve, inclusive, diversos pontos para você conseguir falar isso talvez seja dor. No final, a gente olha e trata como sendo dor e vê se melhora. Porque no final das contas tem muitas vezes que você realmente não sabe se é dor ou se é uma expressão de um componente neurológico ou de um... aliás, uma das dúvidas frequentes é se é dor abdominal ou se é enjoo. Olha que dúvida que a gente tem na medicina veterinária. Porque o cachorro, ele faz umas posições, ele tá quietinho, ele tá sem comer, aí você olha e você fala assim, aí você palpa, ele tá com desconforto abdominal, ele tá... Aí você fala assim, será que ele tá com dor ou com enjoo? É engraçado, né? Mas assim, é verdade. Às vezes você faz uma medicação analgésica, ele melhora, você fala, então era dor. Ou você fala assim, você faz uma medicação para náusea que não atua em dor, ele melhora e você fala, então era náusea. Mas nós temos, claro, né, a medicina veterinária evoluiu muito e nós temos atualmente alguns métodos de tentar entender se é dor ou não. Nós temos na medicina veterinária escalas de dor, tá, para a gente tentar avaliar tanto a dor aguda em determinadas situações ou a dor crônica em determinadas situações, né? Então, o que a gente vai observar nós temos que ver 3 grandes núcleos. Primeiro, a história. A gente precisa ter a história clínica, tá? Então, assim, lógico, você vai ver uma história assim, o cachorro foi atropelado, ele chega na sua clínica, provavelmente ele tem uma dor aguda. Ele foi operado de uma cirurgia no joelho, provavelmente ele vai ter dor nesse joelho, tá? Então, a história clínica te ajuda um pouco. Segundo, você tem que medir o quanto dói. E aí é difícil, né? Para isso, a gente usa algumas escalas que vão te dizer e tentar enquadrar naquela escala da OMS, que é a escala mais clássica, entre leve, moderada, forte ou excruciante. E aí a história clínica também. Então, por exemplo, se eu tenho um animal que se apresenta com uma fratura na vértebra, provavelmente... E aí a gente vai atuar por equidade, né? A gente vai pensar assim, bom, um humano com uma fratura de coluna vai doer muito. Então, no cão, a fratura de coluna é uma dor excruciante, tá? Eu vou por similaridade, né? Tem que ter um pouco de empatia, tem que exercitar a empatia muito, né? Você tem que pensar, bom, se isso dói em mim, nele também dói, tá? A gente tem que romper um dos grandes mitos que existem, que é como os animais expressam a dor de forma muito diferente do humano. Nós tendemos a, como nós não reconhecemos aqueles sinais de dor, achar que o animal não sente dor, né? Então, era muito comum as pessoas falarem assim, bois, esses animais de grande porte, eles não sentem muita dor. Tá tudo bem, imagina, você tá lá furando a pata do animal e ele tá lá quieto. Então, ele não tá sentindo dor, ele não tá puxando a pata. Na verdade, ele tem sinais de dor muito diferentes de você. E se eu ir aí te cutucar, você vai falar assim, ai, sai daqui, Mayra, né? Então, a expressão de dor, ela é muito diferente e ela é espécie específica. Legal.
Olha que interessante. Então, assim, as expressões de dor do cão, elas são do cão. A expressão de dor do gato, ela é do gato. E a maioria das vezes, quando a gente acha que esse animal, com uma dor que você olha e fala, nossa, isso dói. Nossa, ele não parece estar sentindo dor. Nossa, como ele é resistente à dor. As frases são essas. Ele é resistente à dor. Nossa, ele é resistente à dor. Ele não me mostrou isso. Ele tá com essa pedra na bexiga enorme, tá sem urinar. Os animais se obstruem. Ele tá há 2 dias com essa pedra na bexiga e ele não mostrou nenhuma dor. Não é que ele não mostrou, é que os sinais de dor dele são poucos reconhecidos pelo humano. E aí, quando você chega para o humano e fala, olha, o sinal de dor de um animal com uma pedra na bexiga, talvez seja ele levantar menos, ele urinar menos, ele buscar menos a sua atenção, ele ele ia urinar e não urinar e volta de volta e deita. Nossa, isso era dor? Isso era dor. Né? Era um ai, nossa, ele está fazendo isso há 10 dias. Aí a pessoa fala, daí a pessoa fala assim, meu Deus, faz 10 dias que ele está fazendo isso. Eu falei, então, faz 10 dias que ele está sentindo dor. Então, a gente tem, primeira base, a anamnese. A segunda base são descrições e características da dor, que são espécies específicas, né? A gente precisa entender as reações de dor daquela espécie. E o terceiro ponto, que é essencial e insubstituível, vamos fixar que é insubstituível, é o exame físico, que necessita treinamento. Então, você precisa pegar aquele aluno, ou aquela pessoa, ou o tutor, e treiná-lo no reconhecimento dos padrões de dor dos animais, porque são padrões diferentes do nosso. Então, a gente vai fazer o reconhecimento desses padrões de dor, ensinar a pessoa a fazer exame físico e as reações do exame físico de dor também, né? Porque também são diferentes. E a partir daí, a gente vai estabelecer se é uma dor leve, moderada ou grave. Mas, novamente, é uma inferência, né? Nós estamos inferindo que aquele animal tem uma dor. Se o que ele tem mesmo, só ele poderia nos contar, né? Ô, Mayra, então assim, ó, eu aprendi que o dono do cachorro é chamado de tutor pelos veterinários, né? Isso é uma discussão que eu vou te contar que agora sim, faz pouco tempo, o Conselho nosso de Medicina Veterinária, a ética falava, Léo, eu vou te falar uma coisa, é assim, ó, a ética fala que tem que ser tutor, tá? Só que a legislação brasileira fala que é veterinário. Isso vem da legislação americana, que o americano é o tutor. Fala o tutor, entendi. O tutor vem do americano, tá? Porque o americano tem tutela. Só que aí vem aquela coisa, tipo, não vou chamar de proprietário, é meu filho, né? Dono, né? É o dono, fala, pô, o dono. E aí o Conselho Veterinário recentemente soltou uma portaria e falou assim, olha, então assim, não dá para chamar de proprietário porque pega mal. O pessoal se ofende um pouco com o proprietário. Tutor também não é, porque tutela é uma outra coisa na Constituição brasileira. Então, a gente está chamando agora, e é uma mudança, né? O Conselho recomenda a gente chamar de responsável. Responsável, tudo bem. Então, então vamos lá, o responsável. Então, assim, é engraçado, assim, a gente tem um labrador aqui no nosso pé, que agora é lindo, lindo. O Lenine é um cachorro lindo, eu acho que ele é muito bem cuidado e tudo. As poucas vezes que o Lenine ficou doente, aquela coisa do como é que chama? O responsável. O responsável. Responsável. Não, pode falar tutor. Aqui entre nós pode falar tutor, tá? O responsável, ele percebe um comportamento diferente do cachorro, né? Então a gente chama, e aí a gente chama a Cris, a nossa veterinária que mora aqui, maravilhosa aqui, e falou, Cris, vem cá ver. E aí a gente já viu a Cris fazendo testes palpatórios, por exemplo, testes provocativos, e ele não retira a pata que tá boa, mas a outra ele retira. Ela fala, olha, é provável que tenha isso, medica e tal, beleza. Quais são, no mundo da medicina veterinária em cães, quais são as patologias musculoesqueléticas mais comuns, assim, não é traumática? Eu queria muito falar sobre o cachorro começa a sentir dor e aí
que é isso, Mayra? Assim, na medicina humana, né, na fisioterapia, a gente tem as doenças degenerativas da coluna, a gente tem as tendinopatias, é mais ou menos a mesma coisa? A gente pode fazer uma inferência parecida com isso? E se tem algum sinal que a gente pode começar a ficar de olho? Corte assim, desculpa, sem te interromper, já interrompendo. Se o meu cachorro pular do sofá e imediatamente ele começar a mancar, cara, é trauma, né? Isso na ortopedia humana também é super fácil identificar. Mas existem sinais sutis que talvez a gente não consiga perceber. Eu queria falar um pouco sobre isso no início, que depois a gente pode falar de outras coisas. Eu acho bem interessante porque, assim, lógico, a gente tem algumas doenças que são, eu brinco, eu falo assim, é parecido, mas não muito, com o humano, né? Então, mesmo porque as causas, o tratamento, a gente atende muito médico humano que às vezes vem, né, com as referências da humana e eu olho e falo, olha, na medicina veterinária só chama igual o negócio. Tá. Mas é óbvio que quando a gente pega uma das principais afecções musculoesqueléticas que nós temos são as doenças congênitas em medicina veterinária, tá? Elas são um grupo muito importante, tá? Que são doenças que acometem os animais desde filhote, porque são congênitas e hereditárias, muitas vezes, genéticas, tá? Que são a displasia coxofemoral, que é. Ele tem. Não, é porque era uma pergunta para fazer. Eu ia fazer uma pergunta. Aí vai. Mas você falou que é um labrador. Você fez essa cara, eu falei, é displásico. É o combo. Eu falo que é o combo. Eu ia perguntar em relação. Depois a gente te pergunta, vai. Vamos lá. Então, a displasia coxofemoral, que é uma malformação do quadril, né? Que ela é desde que ele foi formado ali, né? Conforme ele foi crescendo, vai formando. Eu sei que o animal às vezes é diagnosticado com 8, 10 anos, mas na verdade ele é displásico desde sempre, né? Desde a formação ali do quadril, 6, 8 meses, quando começa a fazer a formação ali do acetábulo e tudo, ele vira displásico. Ele só foi vai ter sintomas só na idade mais avançada, né? Na verdade, não. Ele tem sintomas desde cedo. Só que muitas vezes os sintomas não são perceptíveis. Entendi. E aí fica severo, então, mais uma qualidade mais avançada. Isso. Ele vai identificar quando o animal já tem uma osteoartrite muito avançada e começa a ter sinais de dor evidentes. Ele começa a mancar ou não consegue mais levantar. Não, eu vou até aproveitar que você explicou isso, que eu vou fazer a pergunta para depois não ter que voltar. Que uma das coisas que quando o Lenine veio aqui para casa, é um cachorro que a gente comprou tal, e ele veio já com o raio-x. Ele veio de um canil dos ricos e famosos. Tem um amigo que ele cria labradores em Itabirito, Minas Gerais. Para competição, de raça pura, e tudo, e a gente comprou desse cara. E veio um raio-x do quadril. E aí veio com uma vantagem muito grande assim, na palavra de venda. Assim, não, pode ficar tranquilo, a linhagem é muito boa, a gente manda com as imagens de quadril, lá. Adoro o discurso. Adoro o discurso. E isso que era a minha pergunta, assim, porque para todo mundo que eu falo que eu tenho labrador, todo mundo preocupa com quadril de cachorro, principalmente um labrador, que é um cachorro pesado. E aí, eu falo assim, muitas pessoas falam desse raio-x, e aí, por curiosidade nossa, como a gente trabalha com pesquisa, eu falei, vou perguntar para ela o quão preditivo é a pessoa te ter uma imagem lá de bebezinho para um sintoma preventivo lá na frente. Para a Mayra não ficar preocupada. O Lenine chegou pra gente com 1 ano e meio. Já chegou. O raio-x, ele tinha 1 ano, tá? Ele mandou o raio-x, tá? Aí agora, deixa a expert falar. Bom, vamos lá, né? Na verdade, com 1 ano ainda a gente não consegue bater o martelo, tá? Tá. 1 ano e meio, 1 ano... Na verdade, 2 seria mais ideal. E o ideal seria fazer uma medida que chama PENRIP, tá? É um método que você anestesia o animal e você faz uma medida específica chamada PENRIP, tá? Esse é o método em que eles fazem um teste de distração da cabeça femoral e vê o quanto realmente ela tem de frouxidão ou de instabilidade. Aí, com o PENRIP negativo, você atesta que realmente ele não tem, tá? Sabe por quê? Apenas no raio-x, você pode ter um animal que a gente fala que é o borderline, que é o grau B, tá? Que ele é um animal quase normal. Quase.
Ele é aquele que, inclusive, por exemplo, o pessoal de criação coloca, às vezes, para reproduzir, tá? Porque se você olhar o raio-x, ele é praticamente normal. Ele é o B, ele é assim, quase. Só que tem muitos estudos biomecânicos que mostram que esse quase já tem alterações biomecânicas, por exemplo, amplitude de movimento de quadril e tarso são afetados no grupo B, e ele tem uma grande chance, porque ele tem uma certa instabilidade. Não é perfeito, ele é quase. Então, nesse raio-x que vocês tiveram, ele pode ser um B, tá? Agora, o PENRIP não. O PENRIP, com 2 anos de idade, ele atesta. E, às vezes, tem muita gente que fala para mim assim, Mayra, mas o canil me garantiu que os pais e os avós não têm. Bom, eu sei que é um canil famoso, não sei, não quero opinar, não quero nem saber o nome de qual vocês estão falando. Mas eu brinco, teve uma época que tinha um canil super famoso, mas assim, daqueles que eram todos os Goldens famosos do Instagram vinham dele, tá? E era uma brincadeira, porque sempre chegava um Golden aqui, com 6 meses de idade, com aquela displasia horrível, e a pessoa falava, ele falou para mim que foi o primeiro caso que ele teve, e eu tinha, tipo assim... Não, nem é de canil, não. O nosso, na verdade, é uma... Criador particular. Eu não sei o termo que eu vou usar, vou errar. Não é colecionador, é uma pessoa apaixonada com a raça que... É um criador particular. Os cachorros são próprios. E ele só nos cedeu o Lenine porque a gente fazia parte de um ciclo familiar. Senão, nem seria o Lenine fazia. Senão, não teria o Lenine. Provavelmente a chance dele ter é menor, porque tem uma criação um pouco mais controlada. Mas é um gene recessivo. Esse é o problema. Ele é um gene recessivo. Então, pode ser assim, que o avô tinha e os filhotes todos não vão ter, mas o filho do filho vai ter. Entendi. Então, mas, assim, a pergunta que é legal saber, assim, que não importa de onde veio, né? Igual você falou assim, é normal as pessoas terem essas informações, principalmente quando quer dessas raças. Mas essa triagem, descobrir no início, muda a conduta de tratamento ou... Totalmente. Legal. Totalmente. Inclusive, o nosso guideline de osteoartrite, ele inclui os cães estágio 0, que são os cães propensos, que é esse cachorro que é um labrador. Aliás, por ele ser labrador, ele já é propenso a sofrer com doença osteoartrite, né? Existem raças que têm uma propensão maior a ter a doença e raças que têm uma propensão menor. E o labrador, ele tem uma propensão maior a desenvolver osteoartrite, pelas displasias e por outros fatores da vida também. Então, esse animal, se diagnosticado precocemente, mesmo que ele seja um B, por exemplo, eu já consigo instituir para ele manejo que, por exemplo, é um animal que eu já vou instruir desde o começo que não pode ter obesidade, ele tem que ser um score, né? A gente escalona de 0 a 9, ele tem que ser o score 5, e eu até brinco, na verdade ele tem que ser um 4,5, ele tem que ser aquele cara meio magro. Sabe aquele labrador que você olha e fala assim, nossa, ele tá magro, ele tá doente? Você vai falar assim, não, é assim mesmo. A físio mandou ele ficar assim. Ele tem que ser meio magro. Ele tem que ser um cara que você olha e fala assim, nossa, as costelas estão aparecendo. Já vi que o de vocês não é, pelo jeito. Não, o meu é bem parrudo. Ele não é gordo, não, mas ele é parrudão de... Ô, Lu, nós erramos até agora tudo do labrador com a Mayra. Na hora que mandar a foto, ele é gordo. Não, ele é gordo, não. Olha, você sabe que essa pesquisa eu fiz, tá? Eu conduzi essa pesquisa em medicina veterinária, mostrando que os tutores avaliam erroneamente o quanto seus animais estão em sobrepeso. A gente pode avaliar errado. Todo mundo chega aqui e fala, nossa, ele é gordão. Eu tive uma orientada minha que a gente fez essa pesquisa. Ela foi lá no parque, aqui no Vila Lobos, né? A Flávia Vassalo. Hoje em dia ela é uma professora também da área de reabilitação, uma das melhores alunas, virou professora. Hoje em dia ela é coordenadora de pós junto comigo, maravilhosa. E o TCC dela, e foi uma pesquisa, a gente fez uma pequena pesquisa clínica, em que ela ia no parque, e ela chegava para a pessoa e falava assim, você acha que seu cachorro está obeso? A pessoa, não, imagina, não está, ele está ótimo. Aí ela mostrava a tabela, falava, essa é a tabela, olha de novo para ele, você acha que ele está obeso? A maioria está. Que legal! Legal isso, porque a percepção é correta, né? Esse trabalho dela, a gente publicou depois, uma gracinha. Depois isso se concretizou em outros estudos grandes, tá? A gente tem uns estudos americanos grandes, tudo que mostra exatamente isso. O tutor, ele olha... Correto. Ô, Mayra, quando você pega esses cachorros assim, deixa eu tentar entender aqui bem claro. Esses cachorros, se ele não for displásico,
ele pode desenvolver osteoartrite muito cedo, aí se ele não for displásico, a tendência é ele vir na fase adulta, quando ele for idoso, aí ele começa a Isso. dar problema. Bom, vamos lá. Então, as principais aí afecções ortopédicas que nós temos displasias, né? Então, de cotovelo e coxa femoral. A luxação de patela, que também, né, ela existe a traumática, mas é raro, tá? A maioria delas também é congênita e conformacional. Então, também é um problema biomecânico de formação mesmo. Aí, olhando para ele, onde está a patela. Bonitinha. No joelho, na patela. Sim. E aí a gente tem também a ruptura do ligamento cruzado cranial, que é diferente do humano. Em cães, ela é chamada, inclusive, até se abandonou esse nome ruptura, se chama síndrome do ligamento, tá? Porque em humano é muito traumático, é um jogador de futebol. Bom, em cães, ela é uma doença degenerativa do ligamento. Olha. Inclusive, labradores têm propensão. Uhum. E todas essas doenças, ou, né, diversos outros fatores, mas principalmente essas doenças, levam a alguns fatos. Então, se você pegar a osteoartrite em humanos, ela é uma doença da pessoa mais idosa, que seja ali, sei lá, acima dos 30. A idosa acima dos 30 é ótimo, né? Assim. Ela aumenta com a As idade. velhinhas. Os velhinhos, né? Não, mas eu tô brincando assim, ela aumenta com a idade e ela é assim, você não vê uma criança de 10 anos ou uma criança de 5 anos, entendeu? Uma criança de 3 anos com osteoartrite, né? Você não vê, assim, isso, tá? É uma doença da pessoa ali, né? Sei lá, 30, 40, 50, a idade. Na medicina veterinária, não. Devido a essas alterações conformacionais e genéticas e essas doenças ortopédicas que chegam em animais jovens com uma alta prevalência, você tem dados que foram nos últimos estudos que mostram que chega a 20% a prevalência de osteoartrite em cães jovens. Nossa, é muito. É muita coisa. Ô, Mayra, me tira uma dúvida. O que é um cão jovem? O cão jovem é um cão, a gente fala assim, até 1 ano de idade ele está em formação. Então, você pega ali 1 a 5 anos de idade, 6 anos de idade, é o cão jovem. Seria o nosso 10 até, sei lá, 20, 30. Tá bom. A partir de 6 a 8 anos, aí depende da raça, tá? Então, uma raça maior, a gente considera 6, 7 anos. Às vezes, aquele mastim napolitano, 7 anos já está ali nos seus 45. Agora, o poodle, aqueles poodles que, né, vai até 20, com 8 anos, tá ali, né? Ele fica mais tempo. Mais tempo jovem. Então, varia um pouco, mas assim, a gente pega esse cão jovem, a gente bate em 20%, cara, é muita coisa. É muita coisa. É comum a gente ver crianças, vamos que dizer, né? Que são cães com menos de 1 ano de idade, por causa das displasias, apresentando osteoartrite. É uma osteoartrite muito precoce. Então, se ele já tem osteoartrite com 1 ano de idade, imagina esse cara com 10. Que dó. Entendeu? E aí sim, aí a gente vai para a população geral, mas com esse dado de já 20% entre cão jovem, quando você vai para a população geral de cães, bate 40%. E na população acima de 8 anos, bate 80%. Nossa, é muito mais. É muito. Tá? Então, assim, quando a gente fala da doença ortopédica mais importante, ela é a osteoartrite em cães. Né? Porque você tem todas essas doenças de base que elas vão culminar com o quê? Osteoartrite. A gente brinca que é uma coisa assim, cara, a articulação ela vai ter osteoartrite naturalmente se ela envelhecer, osteoartrite tipo 1. Só que qualquer coisa que acontecer com ela antes, você vai desenvolver o que é chamado de osteoartrite secundária. A osteoartrite do envelhecimento ela é chamada de osteoartrite primária, tá? Ela é o processo de envelhecimento da articulação que vai gerar, bom, enfim, disfunção e etc. Mas é aquela que você não tem uma articulação com um problema. A outra osteoartrite é a osteoartrite que começa antes. Ela chama osteoartrite secundária, ela é secundária A. E aí é qualquer coisa. Você olhou para a articulação meio torta, ela já gera osteoartrite. Ah, você é sedentário? Amigo, osteoartrite precoce. E sedentarismo hoje em dia é um problema, hein?
Uhum. Tá. Porque a gente pensava isso em humano, hoje em dia, em cães. Você pega... a gente tem essas displasias todas, as luxações patelares, né, que o cachorro convive, ruptura de ligamento e tudo que mais o que pode acontecer na vida do cachorro, que vai gerar osteoartrite precoce. Tá. Por isso que tem esse dado alarmante de 40% da população geral ter osteoartrite em cães. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tô com ela na cabeça. Antes da gente chamar a Mayra, eu fiquei na cabeça, mas eu não vou falar o número, eu vou deixar para ela falar. Mayra, na medicina veterinária tem muita eutanásia, né? Deve chegar em algum ponto em que o veterinário conversa com o responsável pelo cão, olha, acertei, e aí ele vai falar, cara, ele está sofrendo muito, é melhor a gente eutanasiar. Quantos por cento que na prática clínica, e se tem algum dado, pode ser da sua cabeça, mais ou menos você tem que eutanasiar cães por causa de dor de origem musculoesquelética? Pode ser qualquer diagnóstico que você quiser. Olha, eu vou te dizer que é muito grande. Assim, não é da minha cabeça, não. A gente tem, pelo menos, na visão conservadora, 40% de eutanásia. Eu tinha lido 37, por isso que eu falei, mas eu não sei onde que eu vi Em isso. média, né? Depende do estudo, 37, 40, 35, 40, porque já tem alguns estudos disso, tá? Mas eu boto numa média, né? Vamos colocar arredondar uma média aí de alguns estudos que tem, porque tem também variações regionais, mas uma média básica 40%, né? 37, arredonda, com média de desvio padrão, vamos colocar média de desvio padrão, bate 40. Cara, é muita coisa. E as pessoas falam assim, mas como assim? O humano, ele sempre pergunta, como a osteoartrite? Como a osteoartrite leva à eutanásia? A eutanásia, ela envolve uma avaliação de muitos fatores, né? E alguns fatores são sociais, outros fatores são o quanto esse proprietário, tutor, né, consegue dar de qualidade de vida para esse animal, tá? E existem alguns animais que a capacidade funcional dele é relacionada com a qualidade de vida. Então, eu gosto de falar assim, olha, imagina que você tem um mastim napolitano ou um pastor alemão de 55 quilos e você, por diversos fatores da sua vida, você pegou esse pastor alemão, você tinha, sei lá, 40, na casa da sua mãe, você morava com ela, só que aí você saiu de casa, foi morar, sei lá, na Austrália, deixou seu pastor com a sua mãe, 15 anos depois, a sua mãe tem, sei lá, 75, 80, e tem um pastor de 15 anos de idade que, de repente não, ele vai evoluindo e aí ele não consegue mais se locomover, ele pesa 55 quilos e quem cuida é a sua mãe de 80. Se esse animal não consegue ser funcional, ou seja, se ele não consegue levantar, ir e beber a própria água, levantar e conseguir defecar e conseguir urinar, ele não consegue mais ter uma vida, ele não consegue ser cuidado. Ele começa a ficar em decúbito, ele evolui para infecções, porque começa a urinar em si mesmo. Gente, a coisa vira uma coisa que, assim... Então, não é só, a questão não é só a dor, é a dor, mas é a discapacidade. Faz muito sentido. Gerado. E aí você tem uma senhora de 75, 80 anos que ela não consegue levantar direito e fala para mim, eu não consigo cuidar mais desse animal. Não, você começou a dar o exemplo, faz muito sentido assim, nós que temos um cachorro de 5 anos, com os nossos 45, 50 anos, já é difícil para a gente carregá-lo. Imagina quando ele chegar na sua idade mais avançada, nós também estaremos. E é um cachorro muito pesado para carregar, é desajeitado, e eles dificultam quando eles não querem ser carregados, né? Eu brinco assim, é um cachorro desse, quando ele facilita, é fácil até carregar, mas ele, quando não quer, ele vira de barriga, põe as costas no chão e ninguém tira esse cachorro do chão. Eu imagino uma senhora com mais idade que pode conseguir mexer, né? Limpar, tirar do ambiente, poder alimentar. Então, e é exatamente isso, Lu, que acontece. Essa discapacidade que é gerada pela dor, pelo desconforto e toda a alteração que começa, esse animal começa a ter uma poliartrite, né? Porque a osteoartrite, ela começa local, mas ela vira uma doença sistêmica, isso em humanos também, né? Essa fisiopatologia, ela é extremamente conhecida.
Então, ela começa local, na articulação, depois ela vira uma doença sistêmica e que começa, inclusive, a cometer as outras articulações, né? O sistema imune, diversos sistemas inflamatórios são ativados e começa a ter uma poliartrite. Então, ele começa a ter osteoartrite em todas as articulações. Até o momento que ele não consegue mais levantar, ele não consegue mais ter a sua mínima funcionalidade e o sofrimento desse animal começa a ser muito intenso. Assim, o tutor fala para mim, eu estou fazendo de tudo, mas o sofrimento e o animal, gente, ele não entende, né? Assim, porque que ele só sente que dói, ele só sente que ele quer fazer e não faz mais, ele se deprime também, né? E aí acaba girando nessa situação que você olha e fala, é um caso em que a qualidade de vida, e nós temos, inclusive, um questionário que avalia a qualidade de vida, tá? Então, isso medido, assim, a decisão sobre a eutanásia, ela tem, inclusive, um questionário para te ajudar a atestar de que a qualidade de vida, ela não está boa desse animal, para te fazer uma regra de corte, para não ficar tão, assim, subjetivo. É um questionário validado, muito interessante. Quem fez esse questionário foi a minha orientadora da faculdade, a professora Denise Fantoni, junto com a professora Yasbeck. Então, elas validaram para animais com câncer, porém, é lógico, a gente pode aplicar em outras doenças e outras enfermidades, e a osteoartrite é uma delas, e aí a gente, através desse questionário, eu consigo perceber a queda proporcional da qualidade de vida, e em algum momento que eu olho e falo, olha, realmente, eu concordo, né? Às vezes a gente é um papel aí de tentar, junto com o tutor, estabelecer quando a qualidade de vida está muito baixa. E o principal, porque eu falo assim, não é só entender que a qualidade de vida está muito baixa, a questão é que, às vezes, esse ponto é irreversível. E aí que a gente chega na eutanásia. Porque se eu conseguisse dar novas articulações, a gente tenta, né? Para chegar na eutanásia, você já tentou tudo que teve, né, gente? Não é só assim, chegou aqui nesse estado. Não, olha, vamos tentar adicionar, vamos colocar o tratamento, vamos fazer isso, fazer aquilo, e chega um ponto que não responde a mais nada, fica nessa discapacidade total e leva a esse quadro de eutanásia por osteoartrite. É uma coisa alarmante quando você fala em medicina humana que os animais são eutanasiados por osteoartrite. Não, eu tive essa impressão. Eu acho que eu lembrei onde eu fui. Eu participei uma manhã do Orthovet Express no Rio de Janeiro. Sim. E eu acho que alguém falou assim de orelhada para mim, e aquilo eu estava fazendo as minhas atividades, eu dava trabalho, e eu não sei. Eu falei, gente, será que eu ouvi esse negócio direito? 37% de eutanásia? E me assustou um pouco, né? Mayra, tem como? Eu vou repetir uma pergunta que a Lu fez. Se existe uma propedêutica prognóstica para identificação precoce de osteoartrite, por exemplo, ou displasias, outras coisas. Me responde de novo, existe um guidelines que sugere se é raça dependente, eu não sei. Existe alguma diretriz que fala assim, cara, com tantos anos de idade seria bom que o seu veterinário olhasse o seu cachorro para fazer tipo uma triagem de risco de doenças musculoesqueléticas? Igual tem na cardiologia humana, existe uma triagem para estabelecer risco cardiovascular de humanos. Agora eu consegui falar o que eu queria. Existe isso ou não existe? Como é que é isso? É muito interessante essa pergunta, e sim, existe. E eu acho que aí vai um papel muito legal que até a indústria farmacêutica está fazendo junto aos médicos veterinários, porque eu sempre falo, o gap acadêmico, ele é muito grande, né? É um problema, aquele conhecimento sai para chegar no veterinário que está atendendo, cara, isso aí leva anos. E como a própria medicina também. A medicina humana também, né? Eu acho legal porque o papel das mídias sociais aliás, as mídias sociais ensinaram isso, né? Porque tudo bem, eu brinco, eu falo assim, né? O que nem vocês falam, os charlatões ganham voz, mas muitas pessoas legais também ganharam voz, né? E aí a gente tem agora diminuído um pouco esse tempo, tá? Era maior, ele diminuiu. Mas a indústria farmacêutica faz um trabalho legal na medicina veterinária, como ela quer que, querendo ou não, as pessoas até utilizem, né, os produtos, elas têm ensinado muito o veterinário a avaliar a osteoartrite. E sim, existe primeiro um método que foi desenvolvido e validado, tá? Principalmente pelo núcleo de pesquisa de um pesquisador, o maior pesquisador de dor da medicina veterinária, ou um dos maiores, né? Eu não posso falar o maior porque tem alguns, mas
Um dos maiores é o professor Lascelles, tá? E o professor Lascelles, ele já esteve no Brasil, a gente conheceu ele, e uma pessoa super simpática. E o professor Lascelles desenvolveu, junto com um grupo de pesquisa grande, internacional, inclusive, um método de estadiamento da osteoartrite, que se chama método COAST, tá? COAST, tá? É super legal, quem quiser, entre em contato comigo, eu mando, chama-se método COAST, em que você vai, através de um questionário multimodal, então, assim, ele vai avaliar o grau de radiográfico, ele vai avaliar a discapacidade, ele vai avaliar a dor, tá? Ele vai avaliar, então, assim, eu vou considerar se o cachorro tem displasia, ele tem osteoartrite desde 1 ano de idade, ele tem osteoartrite só agora velho, idoso, não pode falar velho. Mas, então, ele vai estadiar, porque o primeiro passo para você tratar qualquer coisa é você estadiar, né? Primeiro você vê em que estágio estamos. Então, estadiou, aí você vai partir para entender o tratamento. E baseado no método COAST, tá, que é o método atual mais recomendado para você avaliar o paciente com osteoartrite, você tem o guideline que foi publicado, o último na medicina veterinária, que fala dos estágios 0, que é o pré-clínico, que é isso. Eu tenho um labrador, labradores têm tendência a ter osteoartrite, o que eu devo fazer? Então, assim, se eu sou um médico veterinário e eu estou fazendo a consulta de vacinação, que é com 4 meses de idade, o que eu devo recomendar a esse tutor? Porque ele tem um labrador. Então, ele vai ter uma tendência a ter osteoartrite. E aí eu vou falar para ele assim, olha, você tem, então assim, esse animal não pode ser obeso, ele tem que praticar pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias, né? E a gente tem que fazer um raio-x de triagem das afecções ortopédicas, que é displasia coxofemoral, displasia de cotovelo e tem OCD de ombro também, não quis alarmar vocês, mas tem um probleminha no ombro também, que é bem frequente. Se mancar da frente, você já olha o ombro. Né? Aquela coisa, se é de trás, olha a displasia, se é da frente, cotovelo e ombro. Brincando só, não é só isso. Mas, então, baseado no COAST, a gente consegue sim colocar isso. Bom, eu tenho outra situação. Eu tenho um labrador de 10 anos, displásico, ou seja, ele tem aí 10 anos de história de degeneração articular, ele tem um grau de dor moderado. Então, baseado nisso, não adianta só eu falar, dá uma medicação e tchau, vai para casa. Não. Bom, a gente já tem um fator totalmente diferente quando você tem aquele labrador, né? É displásico, que já convive há 8 anos, 10 anos com essa displasia. Ele já tem um grau de osteoartrite avançado. E provavelmente ele convive com a dor crônica há muito tempo. Então ele já tem alterações do sistema nervoso dele que condizem com sensibilização periférica, sensibilização central. Né? Então eu já tenho a gente fala assim, aquela osteoartrite que era uma doença articular, da articulação, ela já virou uma doença sistêmica e ela já virou também uma doença do sistema nervoso. Então, esse paciente não pode ter o mesmo tratamento do que aquele que era apenas predisposto, né? E no questionário COAST, então, nesse animal, a gente já tem o quê? A gente já tem que o tratamento dele deve ser feito com anti-inflamatórios não esteroidais, os anticorpos monoclonais, que são aí a linha de frente para esses pacientes com dor e osteoartrite na medicina veterinária, que eu sei que ainda não tem na medicina humana, infelizmente, né? Sabe um dado muito interessante, Léo? Eu falo isso em sala, as pessoas ficam assim abismadas, né? Na medicina humana, anticorpo monoclonal é para tudo, né? Assim, um bocado de coisa. Para tudo. E eu, como eu comentei com vocês, acompanho a medicina humana, tem esse intercâmbio entre o HC, então eu já estava um pouco mais acostumada com os anticorpos monoclonais. Então, na medicina veterinária está essa novidade, essa coisa, as pessoas com um pouco de receio. Mas, olha só que interessante, o ano passado, 2024, 30% mais ou menos, 30% das requisições de registro de novas drogas
no FDA foram de anticorpos monoclonais. Uhum. 30% das novas drogas em medicina humana são anticorpos monoclonais. Uhum. Porque eles são, gente, modificadores de doença. Eles são modificadores de curso. Eles conseguem ter, assim, um target, né, muito bom nas doenças. Então, a maioria, quase todos os anticorpos monoclonais, eles têm uma eficácia muito grande e uma taxa de efeito colateral muito baixa. Isso é uma característica dos anticorpos monoclonais. Uhum. Cara, e aí você tem uma medicação que tem uma eficácia muito grande e baixo efeito colateral. É uma droga segura, né? Uma droga muito segura comparado às outras drogas disponíveis para a maioria das doenças. Então, assim, na medicina humana, você fala assim, cara, por exemplo, eu vou usar um exemplo meu, eu sou asmática. Os anticorpos monoclonais são uma revolução, assim, que acho que eu sou asmática grave, né? Ou seja, eu sou asmática do anticorpo monoclonal. Eu sou aquela que precisa. Gente, é modificador de vida. Deixa eu te fazer uma pergunta nisso, Mayra. Que aí eu sou um super entusiasta com anticorpo monoclonal. Aí eu quero fazer um paralelo com a medicina veterinária com a humana. Vou dar um exemplo. A dermatite atópica, nós já conversamos sobre isso. Eu tenho uma sobrinha, Estelinha, que ela tem dermatite atópica. Dermatite atópica tem desde o cara que responde bem a um creme hidratante, você passa um creme hidratante e a dermatite melhora bastante. Outros não vão responder a isso, vai ter que usar corticoide, aí tem todos os eventos adversos de corticoide, mas ainda assim as pessoas se dão bem. Outros usam outros medicamentos, aí usa metotrexato. E eu vi que assim, existe uma primeira linha de tratamento, segunda linha de tratamento, aí vem um anticorpo monoclonal. E ainda assim, na dermatite atópica tem 2 anticorpos monoclonais. Então, eles sempre começam com um e vão para outro. Em dor, em cães. Quando você está na sua prática aí, Mayra, quando que você fala assim, eu vou prescrever um anti-inflamatório ou um analgésico, ou quando que você parte para o anticorpo monoclonal? Eu queria muito entender do feeling, se tem sei lá, um fluxograma de pensamento para você ir para uma ou para outra droga. Tem, e é muito importante, né? Então, assim, o próprio COAST, né, que é esse questionário que eu te falei, já te conta um pouco isso, porque o primeiro é estadiar o paciente. Então, aquele paciente que é de 1 ano de idade, não tem ainda uma osteoartrite, não tem dor articular, ele tem só uma tendência a ter osteoartrite, eu não vou colocar anticorpo monoclonal nele ali, né? Olha, você vai tomar agora o resto da vida. Não, não é assim que funciona. Agora, acho que assim, a gente tem que pegar esse paciente e entender que o anticorpo monoclonal, no caso do anticorpo para dor de osteoartrite em medicina veterinária, que é o Librela, né? A gente fala o nome comercial mesmo, porque ele é o que tem no mercado, mas o anticorpo monoclonal, ele vai num target, né, que é o NGF. E o NGF, ele é quando você já tem a dor crônica e essas alterações de sistema nervoso periférico central. Entendi. Então, eu vou avaliar nesse paciente e eu vou olhar e falar assim, olha, ele tem uma osteoartrite significativa, ele tem dor crônica, tá? E aí, então, ele é um paciente candidato a fazer o uso do anticorpo monoclonal. Lembrando que o anticorpo monoclonal, ele vai agir nessa molécula que se chama NGF. E a osteoartrite, ela é uma doença bastante complexa em seus mediadores inflamatórios e o principal linha de frente da inflamação são as ciclooxigenases e as prostaglandinas. Então, se esse paciente tem dor articular, inclusive o guideline mostra muito bem isso, o ideal é que você resgate ele com um anti-inflamatório não esteroidal. Não é um... É lógico que tem muita pesquisa que compara os dois. O pessoal fala, mas tem pesquisa que compara anti-inflamatório com anticorpo monoclonal. Porque sempre que você estuda osteoartrite, você tem que comparar com um grupo tratado. Tá? Pela ética médica, você não pode comparar com um grupo sem tratamento, porque o cachorro tem dor. Você pode deixar ele sem tratar. É antiético isso. Então, você compara com o tratamento de referência. O tratamento de referência para osteoartrite é anti-inflamatório não esteroidal. Né? Então, sempre para você estudar uma nova droga, seja fisioterapia, seja, mil coisas, seja um anticorpo monoclonal, seja um novo anti-inflamatório, você tem que comparar com aquele que você já sabe que tem um bom resultado, né? Pela ética, não se pode deixar ele sem tratamento nenhum ou placebo total.
tá? Você não pode, sempre tem que ser um grupo controle tratado. E aí você trata como base, né? Que a gente já sabe os resultados. Mas no guideline e no dia a dia, esse paciente precisa ser resgatado. Você precisa primeiro fazer o tratamento de anti-inflamação dele. Né? E aí existem métodos para você fazer. O principal é o ciclo do anti-inflamatório. Então, você faz o ciclo inicial do anti-inflamatório, resgata esse paciente, mesmo porque os estudos de anticorpos monoclonais, do Librela, mostram que sim, nos primeiros dias ele começa a fazer efeito, mas o pico de ação e melhora dele vai ser depois de 1 a 2 meses. Então, você não pode deixar esse paciente 2 meses sofrendo de dor só para depois ele ter analgesia. Ô, Mayra, lembra até asma mesmo, né? Porque a asma também tem droga de resgate, né? Igual você dá salbutamol para o paciente, mas ele está usando outros medicamentos, inclusive anticorpos. Eu sou asmático também, mas eu sou de baixo risco. Então, eu uso corticoide inalatório diário. Só, mais nada. E eu não tenho crise. Aliás, 2 ou 3 vezes eu toquei no microfone aqui, apaguei para eu tossir, eu estou achando que chegou a minha vez. De vez em quando eu tenho essas tosses crônicas. Mas me lembrou o que você está falando, eu entendi perfeitamente o que você falou. Você trata a gênese da doença, que é inflamatória com anticorpos, com anti-inflamatório não esteroidal, e você segura esse cão sem dor utilizando anticorpo monoclonal. Se ele tiver essas características. E trata a questão da inflamação do NGF, né? As pessoas, às vezes, os alunos falam para mim, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar desse NGF, é coisa nova. Gente, NGF está em pesquisa há mais de 10 anos, né? Tem assim, só que o que acontece? A gente antes não tinha o que tratava o NGF, então ninguém falava dele, né? Eu brinco, eu falo assim, é que nem substância P. É um dos grandes mediadores aí de inflamação e ninguém fala dela. Por quê? Porque a gente não tem quem trata. Então, ela fica lá naquela pesquisa básica, ainda está em desenvolvimento, né? E o NGF, agora a gente tem quem trata, que é o Librela, ou Solência, no caso de gatos. E aí, a gente vai ter animais em que esse é um dos mediadores que é componente e participa da dor articular, né? Que a taxa de resposta ali em média 80%, mas bate 86%, né? 70% no primeiro mês, bate 80%, 86% no segundo mês. Você fala assim, ai, Mayra, mas e esses 10%, 14% que não melhoram? Eles são cães que o NGF não é uma molécula principal na inflamação articular dele. Responde. Cara, 86% de resposta é maravilhoso. Meu, é incrível. É incrível. Você sabe que outro dia eu estava fazendo... um aluno me perguntou, porque um colega nosso, o Mencalha, divulgou, né? Que na medicina veterinária, acho que na medicina humana também, mas... Porque tudo vem da humana, né? O pessoal foi uma moda nos últimos 10 anos de querer tratar a osteoartrite com gabapentinoide. Né? Eu não sei de onde veio esse surto, né? Porque veio de uma história da classificação, que acabou chamando de dor neuropática e não era neuropática. Tanto que, nos últimos consensos de dor, se mudou o nome da dor da osteoartrite por causa dessa confusão que fizeram. Olha só como chegou. Por quê? Se chamava, né? Se chamou que as alterações que haviam no sistema nervoso e uma dor crônica como a osteoartrite de neuropática, aí a galera associou que era dor neuropática. Dor neuropática, linha de frente é gabapentinoide. Pronto. A osteoartrite se trata com gabapentinoide. Meu Deus! E a osteoartrite, assim, até o Mencalha publicou, o number to treat, né, o NNT, que é o número necessário de pessoas ou de sujeitos para tratar, para você ter um com benefício, é de 22. É tipo um negócio assim, que não justifica o uso de uma droga dessa. Verdade. 22. Sabe? A gente fala num NNT bom, 5. E olhe lá, hein? E olhe lá. E, enfim... E aí veio essa coisa e as pessoas começaram a usar, inclusive, como monoterapia. Isso foi um problema tão grande que os últimos consensos de nomenclatura tiraram a classificação, né? Daí começou nociplástica, outras classificações para esse tipo de dor, para tirar o nome neuropática, para as pessoas desassociarem o tratamento de dor de osteoartrite com gabapentina. E se mudar... Não, e é engraçado assim, viu, Mayra? A gente tem um amigo, nosso orientador de doutorado,
Ele estudou pregabalina para ciática e não funcionou muito bem. Publicado no New England Journal of Medicine, assim, o maior estudo, né, da Chris Lynn, fez doutorado comigo e com a Lu, assim. Para mim é ilógico tratar uma dor de osteoartrite com pregabalina, gabapentinoides, etc. Aquele. Legal, só Você apareceu! aparece, no episódio que eu apareço, fico só esperando no copo. Você apareceu. É realmente assim, quando você pensa na fisiopatologia, não faz muito sentido, porque é uma dor de origem inflamatória que tem essas alterações, mas o gabapentinoide não faz tanto sentido aí mesmo, mas mesmo assim virou essa febre, né? E eu falo assim, tá bom, existem cães que vão ter alterações, que vão ter alodínia, que vão ter algumas alterações que até você pode pensar em associar, né? Quando ele tem características de dor irradiada. Você tem, por exemplo, em animais labradores idosos, às vezes, que o cotovelo começa a ter um aumento muito grande e muita fibrose, começa a fibrosar toda essa cápsula articular, e isso começa a estrangular algumas inervações que passam do plexo radial, sai do plexo radial e vem, e a fibrose, ou seja, começa a estrangular a inervação. E aí eles começam a ter uma lambedura distal, eles começam a ter uma lambedura aqui no carpo, que é uma dor de estrangulamento nervoso, com dor irradiada, sensação de formigamento. Aí eu tenho uma dor de característica neuropática. Legal. Aí eu posso pensar em associar um gabapentinoide, mas ele não é linha de frente. Né? Legal. Ô Mayra, os anticorpos monoclonais em humanos, até onde eu entendo, e eu posso estar errado, por favor, nos corrija, ele é meio que de uso contínuo, ele tem uma periodicidade para tomar isso. Os anticorpos monoclonais em animais, desculpa, não em modelos animais, em pacientes animais, eles também são de uso contínuo? Você tem que, eu acho que assim, você tem que avaliar o paciente, tá? A indicação primária, sim, quando você tem um paciente indicado para o uso do anticorpo monoclonal, você pode, já existem estudos de segmento de segurança que mostram aí a longo prazo, já tem uma certa, né, a farmacovigilância já mostra aí, já está em 4, 5 anos o lançamento na Europa, então já tem uma farmacovigilância que mostra que um uso um pouco mais alongado dentro da vida do cão é seguro, tá? Mas eu sou muito a favor disso, qualquer terapia de dor, tá? Qualquer uma, eu sou sempre a favor de que a gente use o menor grau de intervenção possível, né? E que mantenha o animal estável com qualidade de vida. Então, eu sempre penso, eu entro com o anticorpo monoclonal, ele é uma das linhas de frente, ele tem uma taxa de resposta muito boa. Se o animal responde, a gente mantém por 6, 8 meses, e nesse tempo, eu tenho tempo para fazer o real tratamento da osteoartrite. Vamos lá. É isso. Porque isso daí a gente está falando de melhora da dor. Controle de sintoma. Controle de sintoma. Uhum. O que trata a osteoartrite? Perfeito. Nada, né? A gente dá uma enxugada no gelo e volta. A gente reduz a progressão e a gente melhora funcionalmente. E aí eu brinco e falo assim, bom, mas a gente tem uma coisa, um método que melhora todos os fatores da osteoartrite. Melhora a mobilidade, melhora a dor, aliás, é a base da melhoria de dor, melhora qualidade de vida, reduz a progressão da doença a longo prazo e que está como intervenção número 1 no guideline humano e no guideline veterinário. Chama exercícios físicos. É louco você falar. É muito legal você falando assim, porque a sua fala me deu um déjà vu de palestras que eu dou, minhas pesquisas são em dor lombar, né? E é muito engraçado, porque eu dou para profissionais da área, fisioterapeutas que trabalham com reabilitação, e na hora que eu falo manter-se ativo, não necessariamente fazendo físio, mas se manter ativo, uma atividade física regular, e muitas pessoas falam assim, não, Lu, mas esse não pode ser o tratamento primário que a gente vai ser. Talvez não é lucrativo para nós, profissionais, pensando assim, mas a gente tem que passar essa informação e educar os nossos pacientes e os tutores e cuidadores né, de animais, a importância desse tratamento, porque é uma forma de tratamento, sim, para essas doenças crônicas, né? Tanto em seres humanos. A verdadeira bala de prata é exercício. Muito legal. Lu, eu digo mais, é o tratamento. Não é uma forma, é o tratamento. O tratamento da osteoartrite é emagrecer
uma das intervenções que mais... isso também tem um estudo bem grande mostrando que uma das maiores intervenções que melhora a qualidade, a mobilidade do cão com osteoartrite é emagrecimento e atividade física. São os dois life changes, sabe? São os dois mudadores de doença. Show. Né? Então, assim, o exercício... E às vezes as pessoas pensam assim, ai, nossa, mas tem que ser aquela coisa complexa, ele tem que andar na água. Não, ele precisa andar, ele precisa sentar e levantar, ele precisa deitar e levantar. Inclusive, a Zoetis lançou um negócio muito legal, que é no portal deles, um guide de como ajudar a movimentar um pouco o cão, alguns estágios de movimentação para ajudar. Porque eu falo assim, eu atendo, por exemplo, na universidade, no ambulatório, que a gente tem um hospital público veterinário. As pessoas não conseguem pagar uma fisioterapia para si mesmas. Claro. Para cachorro, gente. É caro fisioterapia para o cachorro, muitas vezes. E eu falo, e por isso, então, eu vou olhar e falar, sinto muito, seu cachorro padecerá de dor o resto da vida. Não! Eu chego e falo, olha, vem aqui. Primeira coisa, eu vou fazer analgesia. Esse cachorro não pode fazer exercício com dor. Eu vou estabelecer o controle analgésico dele. Eu vou usar anti-inflamatórios, anticorpos monoclonais, uma dipirona associada, até tramadol a gente consegue usar para resgatar. Melhorou um pouco a dor, e enquanto vai melhorando, olha, você vai andar o quanto ele conseguir. Melhorou um pouco? Legal, agora vamos mobilizar. E, Léo, eu falo muito isso para os físios. Sabe por quê? O físio, eu acho que o humano, e por consequência o da medicina veterinária, ele quer um aparelho que trate, ele fica, né, querendo sempre um aparelho, uma injeção, um choquinho que vai tratar a osteoartrite. E eu falo assim, mas você vai lá, aplica o aparelho e vai embora, e o cachorro fica lá deitado. Você não tratou. Você não tratou. É placeboterapia que eu brinco com ele. Mas é maluco, né, Mari? É isso aí, Mari. Eu brinco assim, cara, eu e a Lu, a gente trabalha com fisioterapia musculoesquelética. Existe fisioterapeuta cinesiofóbico. Eu falo, cara, ortopedista cinesiofóbico. Cara, a gênese da sua profissão é sobre exercício físico. Na fisioterapia humana tem os terapeutas manuais, que são maravilhosos, mas eles gostam só de ficar instalando coluna de paciente e não resgata, não trabalha músculo, não trabalha mobilidade, não trabalha nada. E tem um monte de paciente ficando crônico aí, eles ficam desesperados, vão cair na mão de picareta depois. E aí a gente vê a mesma coisa, sendo, igual você fala que é sempre muito espelho, sendo levado para os animais, né? As pessoas tentando trazer técnicas de mobilizações, manipulações e técnicas passivas para doenças musculoesqueléticas de animal, e esquece do princípio básico da evidência também humana, que é exercício. Por isso que eu estou encantada com a sua fala. Eu brinco muito com eles, eu falo assim, ó, faz assim, faz o laser, não tem importância, se você quer, você faz. Leva 5 minutos. Mas depois você faz o que trata. Que é, daí depois você vai pegar esse cachorro, você vai mobilizar, você vai alongar, você vai fazer exercício, você vai colocar para senta e levanta, deita e levanta. Ele tem que todo dia andar, ele precisa parar de ficar deitado o dia inteiro em casa, né? E às vezes o tutor, ele vem assim para mim e fala, ai, Mayra, eu moro aqui do outro lado da cidade, não sei o quê, não consigo te trazer. Eu olho para eles e falo assim, olha, a questão é a seguinte, se você fizer exercício todos os dias do cachorro, os exercícios que eu vou te ensinar, vai ser melhor do que se você vier 2 vezes por semana na minha clínica. Falo isso pra ele. Eu falo, você vai vir uma vez por semana aqui para acompanhar as sessões, para eu te ensinando os exercícios, e você vai fazer todo dia em casa. Legal. Combinado? A pessoa pode fazer assim? Eu falei, é assim. É lógico, se você quiser vir todo dia na minha clínica e todo dia eu fazer, tem importância. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tenho clientes que são assim, que vêm, não, tá bom, meu motorista vai trazer aqui 5 vezes por semana. Tá ótimo. Fechou. Só que a maioria das pessoas não consegue. Eu falo, não tem importância. Me traz uma vez na semana, só que você vai entrar na sessão, você vai participar, você vai aprender os exercícios e você vai seguir fazendo todos os dias em casa. Aí você melhora o paciente. Porque o exercício físico... Nossa, você sabe, Léo, tem um estudo antiquíssimo que eu mostro nas aulas, que é super legal, que é de dor lombar. Antigo assim, daqueles, né, acho que é dos anos 90, um dos primeiros que fez isso, né? Eu trabalho muito com biomecânica e eles mediam por ultrassom, por eletromiografia, ativação muscular. E aí ele mostra o quê? Um grupo que teve uma crise de low back pain, né, que é a crise de dor aguda lombar. Um grupo tratou somente com analgésicos, sei lá, só fez analgésico, não fez mais nada.
O outro grupo tratou com analgésicos e fez exercícios. E o que acontece? Os dois, ao longo do tempo, melhoraram a dor. Igual, tá? Igual. Aí você fala assim, pô, então o que adianta fazer exercício? Não vale de nada. Mas aí vem a avaliação muscular. Que o que se mostrou é que a ativação muscular e o grau de diferença ali entre as musculaturas, eles mediram por ultrassom, né? Após uma única crise de dor lombar, você tem atrofia do músculo multífidos. E é igualzinho no humano, é igualzinho, é a mesma conversa. E aí, esse músculo não retorna sozinho. Então, ele melhora da dor, mas ele fica com hipotrofia muscular desestabilizador, né? Então, o que acontece? Se você só controlar a crise de dor e não instituir uma terapia de exercício para esse paciente, o que acontece é que esse músculo vai ficar fraco. É uma bomba relógio para a próxima crise. Isso, cara, igualzinho. Mário, eu fiz meu doutorado nessa parte, eu fiz meu doutorado em multífido, transação abdominal na paciência. É igualzinho. Os primeiros modelos que a fisioterapia, os humanos pegaram, vieram de modelos em porcos. A coluna do porco tem 6 vértebras, mas ela lembra muito a coluna do humano. A lombar. A coluna lombar de porco é um bom modelo biomecânico pré-clínico. E aí um cara na Austrália, que foi para onde a gente foi, ele investigou. Isso é muito parecido. Então, assim, é engraçado. A gente dá a volta, no final das contas tem que trabalhar a musculatura desses bichos, né? E o bicho humano, inclusive. O bicho humano, inclusive. Eu tenho uma pergunta. Isso aí, de novo, é fofoca que eu vi no VetSmart. Adoro as fofocas. A fofoca A fofoca chega, aí não tem como. A fofoca em casa chega. É porque eu pego de orelhada, tá, gente? Eu sou novo na veterinária, mas eu sou perspicaz para pegar informação. Eu entendi que alguns proprietários de cães, de tutor responsáveis, eles, por exemplo, começam a fazer o uso de Librela, por exemplo, do Bendivet. E aí o cão, ele dá uma baita melhorada. E aí, de vez em quando, acontecem uns acidentes, acontecem alguns outros problemas, porque o cachorro não teve a progressão correta. Isso eu estou falando, é loucura ou não? Olha, eu vou ser bem sincera que você sabe que até existe um pouco, eu não vou falar nunca porque nunca, mas sabe aquela coisa que é mais falado do que realmente acontece? Entendi. Você sabe que existe na medicina veterinária, infelizmente, existe uma lenda, tá? Que é assim, isso, graças a Deus, já mudou muito. Quem fez um trabalho muito grande de conscientização foi o pessoal da dor. Então, assim, o pessoal... Aqui no Brasil, a minha orientadora, Denise Fantoni, né? Léo, pra você ter ideia, há 20 anos atrás, o pessoal não fazia analgésico pós-operatório, deixava o cachorro com dor de uma cirurgia ortopédica. Léo, ortopédica. Por quê? Eles falavam o quê? Ah, não, porque o cachorro vai ficar sem dor e aí ele vai sair correndo e estragar a cirurgia. Olha que absurdo. Entendi. Nossa, pior do que eu imaginava. Você entendeu? Então, o conceito é, eu tenho que conter esse animal de alguma forma, então eu não posso tirar a dor dele, que senão ele vai se lesionar. Tá? Isso é terrível, isso é um conceito errado. Isso, assim, não deve... Eu usei um conceito extremo de uma dor pós-operatória para sensibilizar um pouco mais, porque você imagina você ter feito uma fratura, você ter feito uma osteossíntese e no pós-operatório você acorda sem analgésico da anestesia. Tá louco. Mas, Léo, é o que as pessoas faziam. Olha isso que fazia. Resultado. Tinha cachorro que não apoiava a pata nunca mais na vida, por causa dessa dor que ficava uma dor. Aí sim, virava uma dor eterna. Tá. O pensamento é o mesmo, Léo, só que num nível diferente. Você percebe que a fala é a mesma? Eu não posso tirar a dor dele, porque daí ele vai ficar serelepe e tal. Ficar serelepe e... Então, assim, primeira coisa, não se deve deixar o animal com dor sob nenhuma justificativa. Legal, ótimo. Isso aqui é ótimo. Esse episódio tem que chegar na mão de muita... O legal é que todo mundo que escuta o PBcast deve ter algum pet em casa para entender. Mas no mesmo sentido que você está falando, se as pessoas pensam assim, devem pensar da mesma forma assim, se a articulação já está com um certo desgaste, eu vou evitar exercício físico para não desgastar mais. É exatamente a mesma coisa, mesmo pensamento.
E não faz sentido que as pessoas não entendem que o exercício, ele não mexe só a articulação, ele está trabalhando a musculatura aquele redor, e a musculatura é protetora, e o movimento traz lubrificação para aquela articulação, tem todo um sistema do que pensar só do movimento em si, que aquela articulação está fazendo, e pensando só no desgaste, como não tivesse outros elementos articulares isso ali. É totalmente contra-intuitivo. Você falou, e a Mayra e eu estamos falando. Porque nós somos físicos e a nossa formação é assim. Mas quando eu abro caixinha para humano, as pessoas falam assim, estou com osteoartrite do joelho. Só pode fazer na piscina, né? É tipo assim, levinho. No humano. Então ele vai olhar pro bicho dele, que ele às vezes ama mais do que o próprio filho, e ele faz a mesma coisa, deixa ele quietinho, carinho no chão e tal, e na verdade ele está acelerando o processo de perder o cão. Né? Tem que estabelecer analgesia e dar, e fazer. E aí, assim, não, tá bom, mas ele vai sair. Pô, tem aí um manejo comportamental que você pode, então, ensinar, tentar falar, orientar, então, a progressão de exercícios, né? Mas deixar o animal com qualquer nível de dor na ideia de contenção dele não. Tá? Então, isso a gente precisa romper. Veterinários pensam assim, infelizmente. É uma pergunta que me fazem muito também quando eu estou lá no Instagram e falo, mas se ele tem dor, ele não vai sair correndo? Eu falo, olha, sair correndo é uma coisa que a gente vai pensar, vai ter que entender, preparar ele para correr, né? Porque as pessoas falam assim, mas e se ele sair correndo? Então eu tenho que preparar ele para sair correndo, porque ele quer sair correndo, então vamos preparar ele para sair correndo. Né? Vamos entender esse contexto dele sair correndo. Tinha uma fobia muito grande na medicina veterinária, que era jogar bolinha pro cachorro. Cachorro, qualquer coisa não podia jogar bolinha. E aí o tutor vem aqui com aquele labrador de 6 meses, diagnosticado com displasia, triste, acabado, porque falaram para ele que o cachorro nunca mais vai poder correr no parquinho e não pode jogar bolinha, porque lesiona as articulações. Aí eu olho e falo, não. A ideia é que a gente, então, se ele tem displasia, então vamos fazer um manejo de fortalecimento para que ele tenha toda a musculatura dele forte e que essa musculatura consiga desempenhar o papel que a articulação não faz muito bem. Então, o exercício vai te propiciar. E olha, vamos jogar a bolinha ali, então tá bom, você não precisa fazer que nem o cara do esporte de cachorro, né? Que joga o frisbee, que pega 2 metros de altura e cai em cima da pata. Você não precisa fazer isso. Mas vamos jogar bolinha, joga lá, 2, 3 metros de distância, deixa ele atingir o galope, vamos exercitar para que ele consiga isso. É extremamente importante a gente não inibir a movimentação ou deixar esse animal com dor sob qualquer significativa. Esse pensamento, acho que é direto o pessoal pensa isso. Então, olha, eu escutei já de gente, assim, em eventos aí, a gente discutindo librela, discutindo solência, e a pessoa fala, não, mas aí o cachorro vai sair correndo. Eu falo, olha, então vamos condicionar esse cachorro, porque o librela vai levar um mês para fazer efeito. Pega esse um mês, cara, faz um anti-inflamatório não esteroidal e vai condicionando esse cachorro para a hora que ele obter essa grande melhora, ele possa se beneficiar, inclusive, dessa grande melhora, né? Para que ele possa ter a qualidade de vida dele e sim, ir pegar a bolinha. Vai viver, né? Excelente. Ô, Lu, eu tenho 2 perguntas aqui para encerrar esse podcast, eu não queria ficar sem fazê-las. A primeira coisa, Mayra, vamos assumir que a maioria das não vamos assumir, a maioria das nossas artrites são cachorros mais idosos. Sim. E de presente tem um monte de comorbidade. Sim. Certo? Que é normal, isso acontece no humano também. Essas medicações que você usa, combinação de anti-inflamatório e anticorpo monoclonal e outros que você vai usar, você falou de opioides, de analgésicos e tal. Qual que é a dificuldade que você tem na sua prática clínica de lidar com isso tudo, dessa polifarmácia que porventura eles vão usar? Ou esses medicamentos são seguros, no risco-benefício vale a pena utilizar? Eu sempre fico nessa dúvida, assim, se a saúde dele total não estiver muito boa. Como é que o que você enfrenta aí todo dia? Assim, é uma das dificuldades quando a gente lida, né, com os pacientes mais idosos ou pacientes com múltiplas comorbidades, e a gente tem também alguns jovens com múltiplas comorbidades, mas a gente, eu atendo no ambulatório de dor da faculdade, né, então, assim, ali é uma miscelânea bem grande, né, e o que acontece é assim, eu falo, não existe medicação boa ou ruim,
Existe a gente saber utilizar. Eu saber quais são os efeitos adversos, quais são os benefícios, e eu vou ponderar essas medicações no meu paciente, né? Eu tenho que conhecer a taxa de eficácia e também eu tenho que conhecer a taxa de efeitos colaterais. Perfeito. Em todas as medicações, não importa se É importante a gente pontuar isso, porque as pessoas focam muito só em eficácia e efeitos positivos, e quando escutam algum possível efeito colateral, eles trazem uma carga muito grande para aquilo, e todo medicamento tem as duas taxas, e a gente tem que sempre ponderar para cada indivíduo e para cada paciente. Isso é muito legal. Por isso que, né, aí puxando um pouco o assunto, por isso que o anticorpo monoclonal é um dos que a gente mais indica, principalmente esses pacientes mais idosos. Por quê? Porque ele tem uma taxa de eficácia alta, como a gente falou, né, 70%, batendo 86% no segundo mês, e a taxa de efeitos colaterais é muito, muito pequena, né? Se você, eu gosto de não falar a taxa de cães que tem efeito colateral, no caso de anticorpo monoclonal. Eu gosto de falar da taxa de que não tem efeito colateral. Que é, se você pega, e aí para isso a gente tem que pegar os estudos clínicos e a farmacovigilância. Né? A farmacovigilância é essencial para a gente entender, porque o estudo clínico ele vai fazer num grupo pequeno. Né? A farmacovigilância é que vai olhar para aqueles bilhões de doses aplicadas e na população no mundo inteiro, porque estudo clínico muitas vezes também ele tem ali uma população mais específica, por exemplo, uma população em 2, 3 países, seja na Europa, nos Estados Unidos, que são mais comuns, né, os estudos de Europa e Estados Unidos, obviamente, né, por incentivo mais à pesquisa desses países, mas com certeza, quando vai para a grande população, que nós vamos ver e medir a real taxa. Então, quando você tem ali anticorpos monoclonais, no caso, o Librela, falando mais especificamente, porque é o anticorpo monoclonal para osteoartrite que a gente tem hoje em cães, na farmacovigilância, a gente tem que 99% dos cães não tem efeitos colaterais. E dependendo do efeito colateral, é 99,9%. Né? Se você fala ali de um efeito colateral, às vezes, convulsão, por exemplo, e lembro que isso não é correlação direta, isso é reporte de farmacovigilância. O cara ligou lá e falou, meu cachorro teve convulsão. Né? A gente está falando de 99,9% que não tem esse efeito colateral. É verdade. Aí eu falo para o veterinário e para o tutor, eu falo assim, olha, você vai avaliar. Se você aplicou o Librela e o animal, sei lá, 3 semanas depois teve uma convulsão, 99,9% de chance de não ser do Librela. Isso é uma condição normal da vida dele. E aí, cachorros têm convulsão no mundo inteiro, né? É uma doença, é uma consequência comum que a gente pega na parte senil por diversos fatores, de diabetes, né? O cachorro convulsiona por diabetes, a pessoa descobre que ele está diabético por causa da convulsão. Né? Porque os sinais anteriores a pessoa não percebe, a poliúria, a polidipsia e outros fatores a pessoa não percebe, há tumores encefálicos, passando por epilepsia. Então, assim, falou, olha, é uma medicação muito segura, por isso que nesses pacientes com poli tudo, é uma das medicações de escolha. Né? Os anti-inflamatórios não esteroidais têm um papel muito importante no paciente com osteoartrite, mas aí, sabidamente, nós temos efeitos gastroentéricos bem presentes, eles são extremamente eficazes, tá? Então, assim, as taxas de eficácia para melhora com osteoartrite bate lá 90% mesmo, então, assim, eles melhoram muito, tanto é que os anti-inflamatórios não esteroidais são a medicação de indicação para você fazer qualquer controle clínico de osteoartrite, se quer avaliador de osteoartrite, você compara com anti-inflamatório não esteroidal. Porque ele melhora a dor de osteoartrite. Mas os efeitos colaterais deles são mais significativos, principalmente gastroentéricos, tá? E nós temos também a inibição das COX renais, que em cães é importante. Existem também alterações nas COX cardíacas, mas em veterinária a gente se preocupa bem pouco com isso, porque o cão não infarta. Olha, não sabia. A irrigação e como funciona ali a questão cardíaca do cão é diferente. E o cão, o gato, né, eles não infartam, tá? Então a gente não se preocupa com isso. Em humanos é uma preocupação, né? Em humanos, mas já com a parte renal já é preocupante.
renal, cardíaco, uso de anti-inflamatórios indiscriminado em pessoas, né? A parte cardíaca é importante. Então, em caso de anti-inflamatórios, a gente precisa sim se preocupar com isso, mas não é que eu vou nunca utilizar. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente com várias comorbidades, eu posso utilizar, existem anti-inflamatórios que eu posso usar em menor dose, talvez em pulsoterapia, em vez de usar a dose cheia que vai fazer o cachorro, não, eu posso usar uma dose mais baixa. A gente vai fazer uma coisa que a gente faz na medicina de dor que se chama titulação. Né? Eu até brinco com eles. Você pega o próprio tramadol, a dose em cães ela é de 2 a 10 miligramas por quilo. 2 a 10. Assim, mas eu uso 2 ou 10. Se chama titular. Né? Você tem um cachorro com uma dor menor, eu vou usar associado a outras medicações, talvez entre com 2. Eu tenho uma dor mais intensa, eu não vou ter outros recursos analgésicos, talvez eu entre com uma dose maior. Então, no caso de anti-inflamatórios não esteroidais, eu vou ver, ele é um renal borderline, então eu vou entrar, por exemplo, com um tramadol, entrar com anticorpo monoclonal e uma dose baixa de anti-inflamatório não esteroidal. É melhor eu fazer isso do que eu pegar nesse paciente com diferentes afecções e entrar com uma terapia, com uma anticorpo, com um anti-inflamatório não esteroidal de dose cheia. Eu vou induzir efeitos colaterais e não vou ter uma analgesia tão boa. Então, a gente vai brincando com essa polifarmácia e medindo mesmo. E eu sempre brinco. Uma terapia, uma andorinha não faz verão, né? Que a gente sempre fala. Então, a gente vai usar a terapia medicamentosa junto com a terapia física, gente. E aí a gente vai ajudar e chamar nossos filhos, o exercício, para conseguir melhorar esse paciente. Eu acho que esse é o segredo desses pacientes idosos, tão assim, com tantas comorbidades que a gente tem enfrentando aí na medicina veterinária. Legal. Maravilha. Posso fazer uma ótima pergunta? Pode. Essa pergunta é totalmente pro Lenine, tá? Cães, atenção, a pergunta é personalizada. Cães, tá? Masculinos, tá? O Lenine é um menininho. Eu não tenho problema de controle populacional, ele não é largado no meio da rua. Ele é um cão que está preso na minha casa, que tem espaço, ele anda, tudo saudável. Castrar o cão para prevenir certos problemas lá na frente versus perder massa muscular por causa de tudo que vai acontecer. Eu queria muito, muito ouvir a sua opinião. Eu já li um pouco de castração, é raça dependente, tudo, não precisa ser do labrador. Mas porque você vai ter que jogar esse jogo, né, Mayra? Você não tem testosterona ali pro cachorro, ele vai perder massa muscular, ele talvez vai engordar. E aí você começa a ir o outro lado dele, que ele precisaria ter massa. Então, assim, quando a gente comprou o Lenine, ele falou assim, não, se quiser castrar não sei quanto, aí tá tudo beleza e tal, ele vai parar de marcar e tudo, o território, e ele vai ficar mais calminho e não sei o quê. Eu nunca quis, entendeu? E eu acho que vai ter um monte de gente que assiste o podcast que não é veterinário, que fica confuso com isso. O que você poderia nos dizer de evidência sobre isso? Excelente pergunta, excelente pergunta. Não, excelente, muito boa, porque eu adoro falar sobre isso também. Vamos lá. Lógico, a gente está falando de um cão domiciliado, como você falou, né? Porque existe diferença de um cão errante, de um cão de abrigo, que aí é uma coisa que a gente fala que é o bem maior, né? Então, assim, eu peguei um cachorro da rua errante, eu vou castrar. É um cachorro de ONG que vai ser doado, é controle populacional, é o bem maior, você vai castrar, tá? Independente, não, a gente tenta não castrar infantil, né? Que antigamente se fazia, gente, era indicado antes dos 6 meses. Eu tive uma cachorrinha que eu peguei na faculdade que a indicação, eu castrei ela com 4 meses. A gente chamava de castração infantil. Hoje em dia isso realmente assim, a gente fala, olha, a não ser que seja uma questão muito grande de controle populacional, tá? Mas o indicado ali, sem esperar um pouquinho, mas, né, passou ali 4, 6 meses, acaba castrando no caso de controle populacional. Só que um cão domiciliado, seu, né? O que acontece, Léo? No caso de cadelas, a gente tem a questão que o cio, ele acaba sendo mais difícil de ser lidado dentro do domicílio, né? Porque realmente é difícil. Mas o que se tenta fazer hoje em dia é esperar pelo menos aí o terceiro cio, segundo, terceiro cio, para depois se castrar. Você esperar realmente a maturação toda. Então, pelo menos a cadela está com 2 anos para castrar. O ideal, talvez, é se você conseguir não castrá-la
e castrar um pouco mais velha quando aumenta muito a chance de piometra, que é uma infecção urinária que pode ser fatal em cadelas. Então, o que eles orientam? Fala assim, olha, ou você castra após o término do crescimento, né? A gente ainda não tem reposição hormonal em medicina veterinária, mas você castra após, assim, e vai acompanhando esse animal. Ou se você não castrou, ultrassom abdominal com frequência, né? Para ver se não começa a ter indício de piometra. Então, ali, ultrassom abdominal, uma vez por ano de regra, se você vê alguma tendência a piometra a cada 6 meses, e castrar lá pelos 6, 8 anos, tá? Para daí realmente a chance de piometra cresce muito. E cães machos, a orientação é, se possível, não castrar, a partir dos 6, 8 anos de idade, acompanhar com ultrassom abdominal, caso haja aumento da próstata, né, hiperplasia prostática, fazer a castração, tá? Então, no cão domiciliado como o cão de vocês, o ideal é você fazer o acompanhamento, né? Aumentar aí os testes de triagem quando ele chega numa idade um pouco maior, tá? E castrar se houver, se começar a haver hiperplasia prostática, porque daí existe o risco de câncer de próstata, né? Mas se você castrar ele ali, né, com 6, 8 anos, aí isso reduz bastante. E você não perde todo aquele efeito hormonal que é muito importante em musculatura. Inclusive, antes se falava para castrar juvenil para reduzir a chance de alguns cânceres, e a gente já sabe que, inclusive, outros cânceres, inclusive até mais malignos, aumentam a sua taxa em animais castrados. Entendeu? Então, a indicação é essa. Se é um animal domiciliado de vocês, é uma fêmea, o cio é um problema, é uma questão social que realmente é difícil, gente. A cadela cicla com uma certa frequência, então a castração após ali o terceiro cio, pelo menos, que vai dar ali para ele terminar a formação dela, e no caso de macho, você vai triando a questão de hiperplasia prostática e vai acompanhando, e se necessário, quando ele está ali antes da melhor idade, fazer essa castração. Mas a ideia é tentar manter os hormônios o máximo possível. Legal, excelente, excelente. Lulu, você tem mais alguma pergunta, mamãe? Ou guardar para um outro episódio? Não, eu só queria complementar, assim, que a gente falou muito das doenças particulares de animais, de cachorro, assim, e se querendo ou não, por causa do Lenine, a gente deu muito exemplo de animais de grande porte, né? Mas é só para dar um conselho para a população, se também é uma coisa que até cachorros pequenos, se a prevalência é grande, se eles também têm que ficar alerta, porque que pra gente é óbvio quando as pessoas veem o Lenine muito grande assim, assim, é um cachorro, tem que manter peso, tem que manter andando, que pensa na articulação, até por causa do grande porte do cachorro. Mas é só para deixar claro para as pessoas que os pequenos também, as mesmas orientações que você passou, são semelhantes para os de grandes portes. Sim, os pequenos, inclusive, existem algumas doenças articulares que são mais frequentes. Então, por exemplo, a gente tem o quanto a gente tem displasia coxofemoral no grande, a gente tem de luxação de patela nos pequenos, tá? Então, os Yorkshires, Pinschers, os Lhasas, os Spitz, gente, a gente olha para um Spitz veterinário assim, né? Você olha para a raça, você pensa na doença, tá? Você olha na rua andando, você fala, tem luxação de patela. Com certeza, entendeu? E o Spitz, gente, que é o Lulu da Pomerânia, né? O Spitz alemão, gente, ele é uma luxação de patela ambulante. Sim, eles, infelizmente... E a displasia coxofemoral, ela era uma doença de cão grande antes, né? Mas o gene já se espalhou na população, gente. Até gato a gente já vê rodado com... sim, assim, ó, direto, gato com displasia coxofemoral a gente já pega também, tá? É aquela coisa, será que a gente não diagnosticava antes no cão pequeno, né? Porque ele... mostra menos, não é que ele não tinha dor, é que ele mostra menos, porque ele é mais leve, ele mostra menos a dificuldade de levantar do que o cão grande, né? Sim. Então, assim, talvez ele mostre menos. É mais fácil acolher, é mais fácil ajudar, então você não percebe tanta limitação e disfunção como ou se não anda direito, você pega no colo. Sabe? Não consegue mais levantar, ele tá velhinho, a gente pega ele no colo. É diferente do cachorro grande. Não, o labrador não tem o que fazer. 40 quilos que não levanta, você leva no veterinário e fala, olha, ele não levanta. Não tem o que O fazer. cachorro pequeno, tá velhinho. Ele não tá com dificuldade de levantar. Vem aqui, né? Colo, leva pra cama. Pega no colo, eu ajudo ele, tá tudo bem, tá velhinho. Então, e até o subdiagnóstico da dor acaba sendo difícil, maior, assim, né, em alguns casos de cães pequenos, porque tem essa questão aí de a dificuldade de locomoção, a gente olha e fala, ele é pequeno, ele tá velhinho, pega no colo e pronto.
né? O cão grande ele incomoda mais, né, quando ele não anda. Então acaba Uhum. gerando mais isso também. Mas nós temos também, eu não sei se a gente tem tempo ainda para eu falar de um. Pode falar. Aí, puxando os cães pequenos, a gente tem uma coisa na medicina veterinária que se chama Dachshund. Eu não sei se vocês já viram para essa raça, que é o COFAP, né? O salsicha. Tá. Não sei se vocês já perceberam a biomecânica dele. Assim, eu brinco, eu falo, gente, Deus não pensou nisso, entendeu? Isso aí foi o homem. Eu falo, você olha para aquele ser, você fala assim, Deus ia fazer isso? Não, isso aí não sobrevive. Gente, os caras têm, assim, uma prevalência gigantesca de hérnia de disco, né? O problema dos Dachshunds é a hérnia de disco. E os caras tinham a fobia da movimentação porque tudo causava hérnia de disco nos Dachshunds. É um problema, porque o veterinário, o Dachshund, ele começou a virar um cachorro aéreo e um cachorro que não podia fazer nada. Ele não podia correr, ele não podia brincar, ele não podia subir dessa escada, ele não pode subir em lugar nenhum, porque ele vai ter hérnia de disco. E a gente já mostrou e já teve aí, né, eu brinco, eu não canso de falar isso. A gente já tem 3 grandes estudos em medicina veterinária que olharam para isso e mostraram que a movimentação não é o fator que leva à hérnia de disco. Uhum. O que leva à hérnia de disco é a não movimentação. Eu tenho um estudo muito grande de 2015 que fala da vida do Dachshund, que eles mostraram que o que aumentava a predisposição de hérnia de disco em Dachshunds era andar menos de 30 minutos por dia. Olha só. Vetor de hérnia de disco. Exatamente. Aí eu falo assim, vocês veterinários ficam todos loucos falando para a pessoa que o Dachshund não pode correr, não pode pular, não pode fazer nada, quando na verdade é o contrário. Vocês deviam estar falando o quê? Ele precisa andar todo dia e fazer exercício todo dia. Porque é isso que vai ser diferente. É a beleza dos dados mostrando os resultados, né? Que é a implementação da ciência mesmo na prática, né? Porque a nossa percepção e plausibilidade faz pensar que é melhor não exercitar. Mas na hora que você olha em dados, você vê que, na verdade, o resultado é o contrário, né? Ele deveria se movimentar mais. Exatamente. Não, e é super interessante que a pessoa vem para mim e você vê, não, mas eu tive um Dachshund que eu falo assim, olha, tá tudo bem, o último estudo que saiu tinha 43 mil cães. Lógico. Legal. 43 mil cães. Acho que não é minha percepção. O N é um pouco maior do que 1, né? É a sua observação. É isso que aí. legal, que papo gostoso. Mayra, posso te citar? Mayra, muito obrigado. Foi muito legal. Eu aprendi um monte. Eu brinco com a Lu assim, Mayra, que a ideia do PBcast foi da Lu, né? A gente já passou de 100 episódios e sempre é uma escola pra gente, né, Lu? Até quando alguém tá falando um tema que é nosso, sei lá, uma vez a gente fez um podcast sobre dor lombar, que é a nossa área de doutorado, e a pessoa entrou meio assim, eu não sei o que eu vou conversar com a Lu, ele é o maior físico do Brasil, ao meu ver. A gente aprendeu um monte do cara, então assim, eu aprendi demais. Eu vou fazer de tudo para que isso chegue para muitas pessoas, mas eu queria que você, antes da gente se despedir, e depois nós vamos conversar sobre outros episódios, conversar sobre outras coisas do mundo aí da medicina veterinária, onde que as pessoas podem te encontrar para elas manterem contato com você, em rede social, em site, a sua clínica. Fica à vontade de dizer que nós vamos colocar tudo aqui na descrição do vídeo e lá no Spotify. Léo, bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Uma honra aqui estar participando. Inclusive, o podcast que eu sigo e vejo muito é uma honra estar aqui com vocês, com certeza. A rede social que eu mais uso, gente, é o Instagram, né? É o @doutora Mayra Formenton. A minha clínica é @fisioanimal. Eu tenho um instituto de cursos, né? Como todo professor, a gente acaba abrindo um lugar para dar curso e aula, que é o Instituto Formenton. Então, desses 3, a gente faz aí a divulgação mais minha. E para quem quiser conhecer o ambulatório de dor da faculdade, é Ambidor Animais, de Ambulatório Dor Animais, tem o Instagram do ambulatório, tá? Então, ali tem contatos para seguir. Inclusive, a gente faz os simpósios de dor, quem for veterinário, a gente faz justamente esse simpósio de dor, contando um pouco mais e trabalhando o ensino da dor nos animais. Então, quem quiser seguir também o nosso trabalho na faculdade é o Ambidor Animais. Acho que esses são os principais. E hoje foi muito legal a forma que você falou com tanta naturalidade que eu estava escutando assim, como se estivesse escutando de humanos, que é a percepção que eu e o Léo a gente sempre tem, e é que a gente fala para os alunos que não há diferença da interpretação, e foi uma aula mesmo, Mário, eu queria agradecer, porque assim,
mostrar como é possível fazer pesquisa com animais, que é possível sim mensurar dor, que tem escalas, tem questionário, tem formas que a própria pesquisa encontra seu meio para poder investigar em pessoas, seres humanos diferentes da gente, que comunicam diferente da gente. Então, assim, talvez muitas pessoas que acham que não se aplica é a falta de conhecimento desse mundo, das possibilidades de aplicação e de como é feito, da importância de olhar números, porque o exemplo que as pessoas, quando questionam muito de prática baseada em evidência, é em relação a estudos de casos. As pessoas trazem muito, mas tem um estudo de caso de um quadril de um cachorro ou de uma doença musculoesquelética, que são extremos, e extremos acontecem em humanos, em animais, em qualquer lugar, e a gente não pode tratar a exceção como a média. A exceção não representa a população, exceções são exceções, e assim como no humano, exceções também existem, casos raros existem, curas inexplicáveis existem, e efeitos colaterais gigantes também existem, mas são exceções, e por isso que os estudos, e a gente olha o número de dados, então, eu gostei muito da sua fala no final, quando você questiona, né, que você brincou, 45 mil não é diferente de N igual a 1, porque é isso, né? Os estudos também na veterinária são estudos robustos, que a gente tem informação de comparações com medicamentos que são utilizados já na prática clínica, comparado com algo novo, estudos de prognósticos, estudos de previsões, né, de que a gente consegue fazer, assim como no humanos, e por que não usar esses dados para que a gente possa guiar, porque a sua fala foi muito condizente com a nossa gestão lombar, de mostrar assim, ainda tem profissionais que pensam que repouso é o melhor caminho, ainda tem profissionais que têm pensamentos que são errados hoje em dia, mas que fazia sentido há 20 anos atrás, mas que a ciência já derrubou isso há muito tempo. E essa barreira da ciência com a prática clínica, ela tem que ser quebrada mais rápido. Então, obrigada por uma aula tão legal falando de ciência para a gente, para os nossos ouvintes. Com certeza, Lu. Eu concordo totalmente e eu acho que é o trabalho de formiguinha do dia a dia para a gente divulgar e trazer, né? Porque a medicina veterinária é uma área da ciência como todas as outras e a gente tem que trabalhar justamente pensando e transpondo. E é difícil transpor a ciência para a prática. Eu concordo que não é fácil, né? Não é? É um trabalho de formiga e estamos nós aqui para ajudar as pessoas a fazerem isso, com certeza. Parabéns muito pelo trabalho de vocês, aliás, divulgando e aí agora ajudando um pouco a nossa medicina veterinária. Show. E aqui, ó, semana que vem, eu não sei qual episódio vai sair primeiro, tá? Mas semana que vem a gente vai entrevistar o Alexandre Daniel. Ele foi nosso aluno Ótimo, de gato. Isso, ele trabalha com felinos. A gente vai fazer um episódio, eu não defini a pauta, não, mas eu tô querendo falar sobre pseudociência e medicina veterinária com ele. Eu acho que ele topou. Galera, vai ser um bafão aí, hein? Eu acho que vai. E não se esqueça, tá bom? Se você não apertar esse botão no YouTube agora e não seguir o canal do PBcast, eu desejo tudo de pior na sua vida. Siga o PBcast no YouTube, no Spotify, e não se esqueça, o nosso site, né, do nosso instituto é institutodepbe.com.br. Não percam, tá bom? Sim, obrigada, Mayra. Obrigado a todo mundo, Mayra, você é um amor, foi uma honra, um super beijo para todo mundo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.